Todos achavam que ela não sabia do que estava falando e a tratavam como se fosse tola, até que Ana Silva expôs um grande golpe jurídico, bem diante dos olhos do juiz. O tribunal já estava contra ela antes mesmo de ela proferir a primeira palavra. Ana, com seu blazer um pouco desgastado e a gravata levemente torta, caminhou até o centro da sala com uma postura decidida. Ela não era advogada e jamais fingiu ser. Era apenas uma mulher determinada a não deixar que a casa de sua avó fosse tomada por uma grande corporação, que via as pessoas apenas como números em uma planilha. O juiz Roberto Costa, com seus óculos escorregando pelo nariz, observava com um leve sorriso mal disfarçado, batendo levemente o martelo na bancada enquanto perguntava com um tom de divertimento: Senhora Silva, a senhora se representa? Ana olhou diretamente nos olhos do juiz e respondeu: Sim, meritíssimo. Do fundo da sala, um riso abafado se espalhou enquanto o advogado da parte contrária, Carlos Pereira, ajeitava os botões dos seus punhos, um verdadeiro representante dos grandes escritórios, acostumado a passar por cima dos réus comuns. Carlos estava ali para fazer o que fazia de melhor: vencer. Para ele, Ana não representava nenhum desafio real. Isso vai ser rápido, murmurou para sua assistente, que retribuiu com um sorriso conivente. Ana ouviu cada palavra. Afinal, já tinha sido considerada fora de jogo muito antes de saber o que era ser subestimada. O juiz Costa soltou um suspiro enquanto folheava um processo e perguntou: Então, estamos falando de uma disputa de propriedade, certo? Um caso de execução hipotecária. Ana assentiu. Sim, senhor. É sobre a casa da minha avó. O juiz mal lhe deu atenção. E a senhora realmente acha que pode enfrentar um advogado experiente como o senhor Pereira? Ana não vacilou. Não acho, eu sei. O silêncio se espalhou pela sala, interrompido apenas por risadinhas contidas vindas do lado dos representantes corporativos, mas também se fez notar um silêncio carregado, aquele de quando alguém inesperado se recusa a se render. O juiz Costa balançou a cabeça e disse: Muito bem, vamos dar continuidade. Mas Ana não estava ali apenas para discutir. Ela veio para vencer, e ninguém imaginava o que estava por vir. A descrença do juiz era só o começo. A verdadeira dificuldade viria do homem sentado do outro lado da sala, que já estava convencido de que Ana já tinha perdido. Carlos Pereira ajeitou sua gravata com um sorriso de satisfação. Este era o seu território, o tribunal, as regras e as estratégias. Ele já havia vencido inúmeros casos contra pessoas como Ana Silva, uma mulher sem formação formal em direito, sem o apoio de um grande escritório e sem experiência. Para ele, aquele não era um caso de verdade, mas apenas um ensaio. O juiz Costa expirou de forma incisiva e esfregou a têmpora. Senhor Pereira, o senhor pode iniciar sua exposição. Carlos levantou-se com a mesma naturalidade de sempre. Abotoou seu paletó enquanto caminhava em direção ao júri, com voz suave e confiante. Começou. Senhoras e senhores, este caso é simples. Ele fez um gesto em direção a Ana, sem sequer olhar para ela. Temos aqui uma mulher que se recusa a aceitar a realidade. A propriedade em questão foi adquirida legalmente pelo meu cliente através de uma execução hipotecária. A lei é clara e os fatos são incontestáveis. Não se trata de sentimentos. Trata-se de contratos, prazos e obrigações. Meu cliente cumpriu a lei. Ana fez uma breve pausa, deu uma leve volta e encolheu os ombros. Eu entendo que perder um lar dói, mas a dor não anula as obrigações legais. Os números não mentem. Ela fez um aceno breve para o juiz e retomou seu lugar, com as mãos cruzadas, como se o caso já estivesse decidido. Ana permaneceu imóvel, mesmo diante do olhar desdenhoso do juiz Costa, que se recostava com os braços cruzados, como se observasse algo que não valesse seu tempo. Senhoras e senhores, Ana voltou a falar com voz firme. O senhor Pereira está certo em uma coisa. A lei é clara. A questão é, o seu cliente a está cumprindo. Um lampejo de irritação passou pelo rosto de Carlos enquanto Ana continuava. Passei os últimos 6 meses estudando cada caso, cada lei, cada brecha que bancos e grandes empresas usam para tirar casas de famílias, e descobri algo. O juiz Costa ergueu uma sobrancelha. Algo? Ana confirmou com convicção. Sim,
E isso muda tudo. Carlos deu uma risadinha contida. Ah, isso vai ser bom. Ana ignorou o riso dele e se voltou para o juiz. Antes de prosseguir, peço, oficialmente, acesso total aos autos, pois tenho razões para acreditar que o autor está escondendo algo. A atmosfera na sala mudou. O juiz Costa inclinou-se para a frente, o semblante ficando mais sério. O olhar de Ana fixou-se em Carlos enquanto ela declarava: fraude. Imediatamente, o silêncio tomou conta. Aquela palavra pairou no ar como uma bomba relógio. O sorriso confiante de Carlos sumiu. E pela primeira vez o juiz Costa lançou a Ana um olhar mais atento. Fraude, repetiu o juiz, com um tom cético, mas que também revelava curiosidade. Ana assentiu com firmeza. Sim, meritíssimo. Tenho convicção de que a execução hipotecária da casa da minha avó foi baseada em documentos falsificados, e posso provar isso se tiver acesso completo aos autos. Carlos suspirou fortemente e balançou a cabeça. Meritíssimo. Isso é absurdo. Uma acusação sem fundamento, criada apenas para atrasar o inevitável. A propriedade foi tomada seguindo os procedimentos legais. Ana inclinou levemente a cabeça e avançou, com voz calma. Procedimento padrão? Diga-me, Sr. Pereira, com que frequência um banco executa um imóvel quando os documentos originais apresentam duas assinaturas diferentes da mesma pessoa? Murmúrios surgiram na sala, enquanto o semblante de Carlos se fechava. O que a senhora quer dizer com isso? Ele questionou. Ana abriu sua pasta e retirou duas cópias do contrato hipotecário original. Ela se dirigiu até o oficial de justiça e entregou os documentos ao juiz. Esses são dois exemplares do mesmo contrato, meritíssimo, um da primeira versão e outro de uma modificação posterior. Se comparar as assinaturas, perceberá que elas não batem. O juiz Costa inclinou-se para examinar os papéis, franzindo a testa. Não sou especialista, mas conheço a assinatura da minha avó, e a segunda, com toda certeza, não é dela. Ana prosseguiu. O juiz passou as páginas. O olhar que antes era desdenhoso tornou-se atento, e ele voltou sua atenção para Carlos. Senhor Pereira, pode explicar isso? Carlos limpou a garganta. Meritíssimo. Isso é apenas uma tentativa de confundir o caso. Assinaturas podem mudar com o tempo. Mas Ana não recuou. Pode ser. Mas essa segunda assinatura vem de um documento registrado apenas 3 meses após o original. Se as compararmos lado a lado, disse, apontando para os papéis nas mãos do juiz, verá que elas são completamente diferentes. Além disso, o segundo documento foi assinado no dia seguinte à internação da minha avó por um derrame. Uma onda de reação percorreu o tribunal, e até os jurados se inclinaram para a frente. O juiz Costa olhou novamente para Carlos, com um tom mais firme. Senhor Pereira, o seu cliente tem os documentos originais com as assinaturas. Carlos hesitou um breve instante, mas o juiz e Ana notaram. Precisamos de tempo para recuperá-los, meritíssimo. Ana sorriu levemente. Sem problema, vou aguardar. A atmosfera na sala mudou. Não era apenas curiosidade, mas também dúvida. Ana não estava ali somente para encontrar falhas. Ela estava determinada a desmontar o caso por completo, e aquilo era apenas o começo. O juiz Costa soltou um novo suspiro enquanto folheava os documentos, seus olhos alternando entre as assinaturas divergentes, e os dedos tamborilavam sobre a bancada. O juiz, que inicialmente estava certo de que Ana não tinha chance, agora demonstrava genuíno interesse. Enquanto isso, Carlos tentava, desesperadamente, retomar o controle. Meritíssimo. Esses papéis não alteram o fato de que o autor está apenas tentando protelar o processo. O banco seguiu todos os trâmites legais. Isso é o que importa. Ana deixou as palavras dele ecoarem e respondeu com um leve suspiro, balançando a cabeça. Trâmites legais, repetiu. Senhor Pereira, o senhor sabe de quem o seu cliente comprou essa dívida. Carlos Pisquio. E o que isso tem a ver com o caso? Ana voltou sua atenção ao juiz. Meritíssimo. A hipoteca foi vendida 3 vezes antes de chegar ao atual credor. 3 transferências distintas. Mas os papéis que deveriam confirmar essas transferências, ela fez uma pausa, retirando outro documento de sua pasta e entregando-o ao oficial. É onde está o problema. O juiz Costa pegou os papéis.
examinando-os, enquanto a tensão em seu rosto aumentava. Ana continuou. Cada vez que o empréstimo era transferido, deveria haver uma confirmação oficial, um endosso adequado de um credor para o outro. Mas observe bem, o último documento de transferência não possui assinatura. Ela acenou lentamente com a cabeça. Isso significa que a última empresa não tinha direito legal para executar a casa da minha avó, assim como o banco que o fez, já que ele nunca realmente possuíra um empréstimo. Um murmúrio discreto percorreu o salão, aumentando a tensão. Carlos inclinou-se para a frente, com a voz mais tensa. Meritíssimo, isso é, o juiz Costa interrompeu bruscamente. Isso é um sério problema. Ana respirou fundo, certa de que tinha-os exatamente onde queria. Eles a haviam subestimado e riram dela, mas agora o riso tinha se transformado em incredulidade. Revelar a fraude já era um feito. Provar a intenção deliberada era outra história. E era nisso que Ana estava prestes a acertar de vez. O rosto de Carlos perdeu seu ar de confiança, e a postura que ele exibia no início da audiência começou a desmoronar enquanto ele lutava para retomar o controle. O juiz Costa inclinou-se novamente, com voz cortante. Senhor Pereira, presumo que o seu cliente tenha uma explicação para a transferência desta hipoteca sem o devido endosso. Carlos hesitou. Meritíssimo. Eu preciso consultar meu cliente antes de responder. Ana ergueu o olhar. Quer dizer, o mesmo cliente que já apresentou documentos juridicamente questionáveis em vários casos de execução, como este. Carlos lançou um olhar fulminante. Isso é uma acusação absurda. Ana não demonstrou surpresa. Será por eu ter pesquisado o histórico de execuções do seu cliente? Descobri que a casa da minha avó não é a única adquirida nessas mesmas condições. Ela entregou ao juiz mais um documento. O juiz Costa examinou os papéis, seu semblante escurecendo enquanto ele exalava lentamente e olhava para Carlos. Este caso não é tão simples quanto o senhor sugeriu, disse. O rosto de Carlos se tensionou, mas antes que pudesse responder, Ana continuou. Meritíssimo, gostaria de chamar uma testemunha. O juiz a olhou com questionamento. Uma testemunha. Ana confirmou com um aceno. A pessoa que autenticou a segunda assinatura do contrato. Aquela que, tenho certeza, foi falsificada. Um suspiro percorreu a sala. Aquilo não se tratava mais apenas de papéis faltantes. Quando Ana estava prestes a chamar alguém que pudesse desvendar o caso, Carlos se levantou imediatamente. Meritíssimo, isso é altamente irregular. Essa testemunha não foi previamente anunciada. Ana respondeu com voz firme. Isso porque só a encontrei ontem, e o que ela me contou muda tudo. Um silêncio tenso pairou enquanto o juiz Costa analisava. Depois voltou-se para Carlos e declarou. Autorizo. Carlos ficou visivelmente nervoso, sabendo que o controle estava escapando. Mas o maior trunfo de Ana ainda estava por vir. Pois a testemunha não era uma notária qualquer. Ela era a pessoa que poderia virar o jogo de vez. A porta dos fundos rangeu ao se abrir, e uma mulher entrou. Patrícia Oliveira, uma notária devidamente registrada, parecia nervosa enquanto caminhava até o púlpito, ajeitando os óculos e segurando firme o corrimão. O juiz Costa acenou para ela. Por favor, diga seu nome completo e profissão para o registro. Patrícia engoliu em seco e respondeu. Patrícia Oliveira, sou notária pública. Ana falou com voz calma, mas determinada. Senhora Oliveira, a senhora se lembra de ter autenticado a modificação do contrato hipotecário da casa da minha avó. Patrícia hesitou e lançou um breve olhar para Carlos. Sim, lembro-me. Ana continuou. A senhora estava presente quando ela assinou o documento. Uma pausa se seguiu, e um desconforto passou pelo rosto de Patrícia, enquanto Carlos se remexia na cadeira. Finalmente, Patrícia suspirou. Não. Um murmúrio percorreu o tribunal. O juiz Costa estreitou os olhos, e Ana prosseguiu. Senhora Oliveira, a senhora viu outra pessoa assinar em lugar dela. Patrícia engoliu em seco, quase num sussurro. Não. Ana avançou um passo. Então, como foi que o documento foi autenticado? As mãos de Patrícia começaram a tremer ligeiramente. Um representante do banco me entregou os papéis e disse que já estavam assinados. Eu só precisava carimbar.
Uma onda de choque percorreu a sala. Ela havia acabado de admitir que a autenticação foi feita sem a devida verificação, tornando o processo de execução totalmente ilegal. Carlos não perdeu tempo e exclamou: objeção. Isso é só boato. Meritíssimo. Ela não pode comprovar. O juiz Costa ergueu a mão para interrompê-lo e disse, de forma decisiva: não será considerada. Voltou-se então para Patrícia. Senhora Oliveira, a senhora entende as implicações legais do que acabou de dizer? Patrícia assentiu, com os olhos marejados. Sim, meritíssimo. Na época, eu não sabia, mas deveria ter sabido. Carlos abaixou a cabeça, passando a mão pelos cabelos, sabendo que sua defesa estava arruinada. Ana, então, voltou sua atenção para o juiz e declarou: meritíssimo, diante desse depoimento, da assinatura falsificada e da ausência de endossos nas transferências, peço que declare a execução hipotecária nula. A casa da minha avó foi tomada por meio de fraude, e as provas estão diante de nós. Um silêncio pesado tomou conta. O juiz Costa bateu levemente com o martelo na bancada e, com voz firme, anunciou: o tribunal decide a favor da ré. A execução hipotecária é anulada e o imóvel será devolvido imediatamente. Ana soltou um suspiro profundo, aliviada por finalmente poder respirar depois de tanto esforço. Todos aqueles meses de pesquisa intensa e de luta haviam levado a esse momento. Ela notou o olhar vazio de Carlos. O homem que a desdenhara havia sido desmascarado diante de todos, mas Ana já não pensava mais nele. Não se tratava de vingança, mas de justiça. A casa de sua avó não seria tirada, nem hoje, nem jamais. E a lição era clara: não basta ganhar um caso, é preciso lutar mesmo quando ninguém acredita em você. Ana saiu do tribunal para o calor suave da tarde, onde a luz projetava sombras longas sobre os degraus. Ela parou por um instante, respirou fundo e sentiu que o ar, embora não estivesse necessariamente mais leve, era real, daquelas sensações que surgem quando uma batalha finalmente chega ao fim. A casa de sua avó estava segura, e isso era o que importava. Algumas pessoas da plateia saíram em silêncio atrás dela, murmurando comentários sobre o caso e sobre ela. Ela ouviu fragmentos de frases como nunca imaginei e ela devia ser a advogada. Mas Ana não precisava da aprovação de ninguém. Tudo o que importava era a justiça, e hoje ela a conquistou. De repente, uma voz chamou: Silva. Ao se virar, Ana viu o juiz Costa no topo das escadarias, com as mãos enfiadas nos bolsos. A arrogância de antes havia desaparecido, substituída por um tom sóbrio. Você me surpreendeu lá dentro, disse ele, com voz moderada. Ana encontrou seu olhar e respondeu: você não foi o único. O juiz a observou por um momento antes de acenar levemente. Já pensou em estudar direito? Ana soltou uma risada baixa. Nem tanto. O juiz esboçou um breve sorriso. Quem sabe deveria considerar. Você tem um dom para fazer as coisas se moverem. Com essas palavras, ele se virou e desapareceu pelos corredores do tribunal. Ana sacudiu a cabeça e exalou. Jurisprudência ou não, uma coisa era certa: se alguém tentasse tirar o que era seu novamente, teria que enfrentar uma luta. Pois o poder não pertence apenas a quem tem dinheiro e títulos, mas sim àqueles que se recusam a desistir. E, se este caso ensinou algo, foi que quem é subestimado tem muito a provar. Quando a oportunidade surge, não só vence, como transforma tudo.